Alright, então vimos na aula anterior que são zonas de oferta e demanda e vimos quais são os tipos de zona que nós queremos encontrar no mercado. Então neste vídeo nós vamos juntar a estrutura do mercado com as zonas de oferta e demanda. Então na teoria já vimos que a tendência de alta estará a criar topos e fundos ascendentes, e quando estamos numa tendência de alta, normalmente os fundos tendem a ser fortes e os swing highs costumam ser fracos. Então, o que isso significa em outras palavras? As zonas de demanda numa tendência de alta estão em comando. Zonas de oferta e demanda, como é que funcionam? Sempre que temos uma mudança de direção, ele vai criando zonas. Então, ele pode criar usando consolidações, ok? Depois quebra a consolidação, vai criar aqui uma zona de oferta, ok? Aqui neste caso o mercado estava a subir, mudou de direção e criou aqui uma zona também de oferta. Neste caso o mercado estava a baixar, mudou de direção, criou aqui uma zona de demanda, mas poderia também estar aqui a criar uma consolidação, ok? Depois quebrar, criando assim também uma zona de demanda, ok? Então, o que nós temos aqui neste caso? Quando ele está aqui a criar uma tendência de alta, como eu disse no vídeo anterior, zonas de oferta e demanda nós vamos encontrar em vários pontos no mercado. Aqui neste caso, nós temos uma zona de oferta aqui neste ponto. Quando ele mudou de direção aqui, formou uma zona de oferta, porque neste ponto a demanda por este par estava baixa e a oferta estava alta, por isso que os preços acabaram baixando, ok? Neste ponto a demanda estava alta e a oferta estava baixa e os preços subiram. Então, criou aqui uma tendência de alta, ok? Então, numa tendência de alta, as zonas de oferta vão falhar, porque os swing highs, como dissemos antes, os swing highs tendem a ser fracos, ok? Então, se os swing highs são fracos, significa que as zonas de oferta também são fracas numa tendência de alta. Nós estaremos a prestar mais atenção em zonas de demanda, ok? Então, aqui neste ponto, o que aconteceu? O mercado vê este ponto. Então, no vídeo anterior, nós dissemos que queremos aquelas zonas que conseguem algo significativo no mercado. Então, esta zona de demanda conseguiu causar um break of structure neste ponto. Qual era o próximo passo? Esperar que o mercado voltasse a este ponto para podermos comprar. Então, ele voltou a esta zona de demanda que ele acabou criando aqui. Então, poderíamos ter uma operação aqui neste ponto. Deste ponto, o que aconteceu? Causou novamente um break of structure. Qual era o próximo passo? Esperar que o mercado voltasse a esta zona para podermos comprar novamente. Ok? Então notem que ele quebrou novamente aqui o nosso swing high, ok? Causou aqui um novo break of structure. Qual era o próximo passo? Identificar aqui a nossa nova zona de demanda, esperar que o mercado volte a este ponto para podermos comprar. Então isto é na teoria, ok? Nos gráficos nós vamos encontrar casos mais complexos como este aqui embaixo, ok? Temos aqui o preço está numa tendência de alta, ok? Temos aqui os nossos swing lows, ok? Então os swing lows numa tendência de alta tendem a ser fortes em relação aos swing highs, ok? Então o que aconteceu aqui? O mercado deste ponto conseguiu causar um break of structure, ok? Então esta oferta que tinha aqui neste ponto falhou. Então, qual era o próximo passo? Esperar que o mercado voltasse a esta zona de demanda que ele acabou criando aqui. Então, quando ele vai voltando à zona, ok? Quando nós estivermos a olhar aí para as velas japonesas, vão notar que ele estará a criar também uma estrutura, ok? A estrutura interna estará numa tendência de baixa. Então, nestes pontos, ok? Ou nesta estrutura interna, nós poderíamos também ter algumas operações de venda, ok? Poderíamos conseguir algumas operações de venda até que o preço chegasse aqui na nossa zona de demanda. Chegou na nossa zona de demanda, qual era o próximo passo? Comprar. E o que aconteceu a partir deste ponto? O mercado conseguiu novamente causar um break of structure. Mas notem que antes dele causar esse break of structure, o que aconteceu? Ele estava aqui numa mini tendência de alta, ok? A estrutura interna estava numa tendência de alta, chegou nesta zona de oferta, teve uma pequena reação até esta zona, ok? Então, essa pequena reação foi até esta zona de demanda que ele acabou criando aqui neste ponto, ok? E deste ponto, causando aqui o break of structure. Por que ele causou este break of structure? Porque nós estamos numa tendência de alta. Então, numa tendência de alta, os swing highs tendem a ser fracos, ok? Swing highs tendem a ser fracos ou
Em outras palavras, as zonas de oferta tendem a ser fracas. Então, como eu disse antes, os preços podem ter reações em todas as zonas, ok? De oferta e demanda. Então, neste caso, ele teve uma pequena reação, mas porque estávamos numa tendência de alta, ele acabou conseguindo causar um break of structure, ok? E o que é que aconteceu deste ponto? O mercado baixou, ok? Já havia criado aqui uma nova zona de demanda neste ponto. Então, o mercado baixou até esta zona e causou novamente um novo break of structure. Mas poderia acontecer uma outra coisa aqui neste ponto, se for a notar. Todas essas zonas foram respeitadas. Essa zona de demanda foi respeitada, esta zona foi respeitada e esta outra zona também que ele criou aqui foi respeitada. Mas tem uma zona que acabou não sendo respeitada, que é esta. Ok? Deste ponto, no início desta expansão, ele também criou uma zona de demanda. Ok? Foi esta zona também que causou este break of structure. Então, se nós olharmos aqui para este exemplo de cima, temos aqui este movimento que foi até ao início da expansão e deste ponto ele subiu. Então, se formos a notar, há uma diferença nestes dois exemplos. Ok? Neste caso, ele não foi até o início da expansão, mas reagiu numa zona de demanda. Ok? Então, não é obrigatório que o mercado volte até ao início da expansão, ok? Ele pode ter reações em todas as zonas de demanda. Então, o que é que nós podemos usar aqui para aumentar as nossas confluências? Por exemplo, poderemos usar a ferramenta Premium and Discount do início da expansão até ao nosso swing high. Esta retração que ele fez foi até a zona de desconto. Nós já dissemos que nas aulas anteriores que nós queremos comprar em zonas de desconto. Então, esta zona de demanda que ele acabou criando aqui estava numa zona de desconto. Então, era mais uma confluência para nós podermos comprar. Então, vamos lá ver aqui o que é que vai acontecer numa tendência de baixa. Ok? Numa tendência de baixa, as zonas de oferta é que estão no comando. Porque os topos tendem a ser fortes e os fundos tendem a ser fracos. Ok? Então, o que é que nós temos aqui na teoria? O mercado vai criando topos e fundos descendentes. Nós queremos aquelas zonas que causam um break of structure. Então, aqui neste caso, o que é que aconteceu? O mercado, deste ponto, conseguiu causar aqui um break of structure. O próximo passo seria esperar que o mercado voltasse à nossa zona de oferta para podermos vender. Então, poderíamos ter uma operação aqui neste ponto. Ok? O mercado deste ponto conseguiu novamente causar um novo break of structure. Então, deste ponto, qual seria o próximo passo? Esperar que o mercado voltasse a esta zona de oferta que ele acabou criando aqui para podermos vender. Ok? Então, teríamos mais uma operação aqui. Deste ponto, ele novamente causou um break of structure, marcar a nossa nova zona de oferta e esperar que os preços voltassem a esta zona para podermos vender. Ok? Então, isto na teoria seria algo assim, ok? O mercado estaria aqui a criar uma tendência bonita, como vem aqui neste caso. Mas na realidade não é isso que acontece, ok? Então, teremos aqui um exemplo mais complexo, ok? De situações em que nós vamos encontrar realmente no mercado. Então, temos aqui, o mercado causou o break of structure neste ponto, ok? O mercado conseguiu causar aqui um break of structure, então tínhamos aqui uma zona de oferta que ele acabou criando. Nesta retração, ok? Então sempre que ele causa um break of structure, já sabemos que a seguir teremos um pullback. Então neste pullback que ele teve, ele estava aqui a criar uma tendência de alta. Então poderíamos ter operações nessas zonas de demanda até o preço chegar na nossa zona de oferta. As zonas que nós vamos encontrar na estrutura swing tendem a ser mais fortes que as zonas que nós vamos encontrar na estrutura interna, ok? Então, tenha sempre isso em mente, alright? Então, sempre que nós estivermos a comprar nessas zonas de estrutura interna, temos que saber que não vão durar muito tempo, ok? Podemos ter, sim, algumas operações, mas temos que saber que estas zonas que vamos encontrar na estrutura swing são mais fortes, ok? Então, deste ponto, alguns aqui poderiam comprar até esta zona de oferta, ok? E o que aconteceu desta zona de oferta? O mercado conseguiu causar novamente um break of structure, ok? Mas notem que quando ele chegou nesta zona de demanda, ok? Ele teve uma pequena reação, mas esta reação que ele teve não era tão forte, porque a tendência era de baixa. Numa tendência de baixa, as zonas de oferta é que estão em comando. Deste ponto, ele conseguiu quebrar a estrutura do mercado. Tivemos
uma retração, então, até esta zona de oferta que ele acabou criando aqui, ok? Mas ele poderia também muito bem ir para o início da expansão, ok? Então, não é obrigatório que ele volte até o início da expansão, ok? Se formos anotar também aqui do swing low, aliás, do swing high até o swing low, os preços foram até a zona premium. Então, quando nós estivermos a vender, já dissemos que queremos aqui operações que vão até a zona premium. Então, esta retração foi até a zona premium. Então, poderíamos sim usar esta zona de oferta para podermos ter operações. Então, vamos lá ver mais um exemplo e na próxima aula vamos passar para os gráficos. Vamos juntar agora múltiplos time frames, ok? Então, temos aqui este exemplo que vamos usar múltiplos time frames, ok? Temos aqui a estrutura de mercado em múltiplos time frames com oferta e demanda. Então já vimos que uma expansão e uma retração em um time frame maior é uma tendência em um time frame menor. Então aqui neste caso devemos sempre iniciar pelo time frame maior. E o time frame maior, como eu disse anteriormente, é relativo. Time frame maior para alguns pode ser o gráfico diário, para alguns pode ser o gráfico de 4 horas, para alguns pode ser o gráfico de 1 hora, ok? Então depende de cada trader e qual é o estilo que ele pretende usar para negociar no mercado, ok? Eu, como sou mais day trader, uso mais o gráfico de 1 hora para ter a direção do mercado. Em alguns casos até uso o gráfico de 4 horas. Então, neste caso, temos aqui o gráfico de 1 hora. Eu ilustrei aqui com a cor preta, o gráfico de 15 minutos com a cor azul e a cor laranja para o gráfico de 5 minutos. Então, o gráfico de 5 minutos também poderia ser o gráfico de 1 minuto. Então, vamos lá avançar. Então, temos aqui o gráfico de 1 hora. Ele está numa tendência de alta. Então, ele causou aqui um break of structure. Bom, como é que nós haveremos de saber que este já é o nosso swing high, o nosso novo swing high? Nesta zona, ele poderia ter reagido aqui neste ponto de uma zona de oferta, do gráfico de 1 hora. Então, neste ponto, ele começou a retração. Então, eu poderia ir para o gráfico de 15 minutos. Então, no gráfico de 15 minutos, esse change of character que eu estou a ver aqui no gráfico de 1 hora, no gráfico de 15 minutos, isso poderia ser uma mudança de tendência, ok? Isto era uma tendência de alta no gráfico de 15 minutos. E neste ponto, quando ele teve aqui este change of character, no gráfico de 15 minutos, isso seria um break of structure, ok? Seria uma mudança de tendência. Então, nesta mudança de tendência, eu poderia muito bem, neste gráfico de 15 minutos, procurar operações de venda. Então, poderia ter uma zona de oferta. Por exemplo, aqui neste ponto. Por que eu haveria de usar esta zona? Porque esta zona causou um break of structure, ok? No gráfico de 15 minutos, isso seria um break of structure. Então, poderia muito bem usar esta zona de oferta para poder vender. Nesta retração, posso aproveitar, ter algumas operações de venda até que o preço volte a uma zona de demanda. Esta seria uma zona de demanda no gráfico de 1 hora, ok? Então eu poderia ter no gráfico de 15 minutos operações de venda até que o preço chegasse à minha zona de demanda, ok? Então, e esta zona de demanda, vou notar que está na zona de desconto. Então aqui neste ponto, o mercado causou novamente aqui um break of structure, olhando para o gráfico de 15 minutos, causou um break of structure. Então eu teria aqui novamente uma nova zona de oferta. E esta zona de oferta, se formos olhar aqui para a ferramenta Premium and Discount, ok? Ela está na zona Premium. Quando nós vendemos, ok? O nosso objetivo é sair nos swing lows. Numa tendência de baixo, os swing lows tendem a ser fracos. Então, os nossos targets vão ser os swing lows. Então, eu poderia ter uma operação desta zona de demanda até o swing low, ok? Porque eu não sei até que ponto esta retração pode ir, mas eu vou saindo nos swing lows. Então, deste ponto, vou notar que ele causou novamente um break of structure. Então, aqui nesta zona, seria mais uma zona de oferta, mas vamos já notar, ele não voltou até esta zona, ok? Então, se eu usasse aqui a ferramenta Premium and Discount do Swing High até o Swing Low, ok? Onde é que ele teve a reação? Ele teve a reação aqui na zona de desconto. Então, quando eu estiver a vender, não quero ver nenhuma reação na zona de desconto, ok? Quero ver que os preços voltem no mínimo até a zona Premium para poder vender. Então, ele chegou na nossa zona de demanda. Então, alguns podem preferir abrir operações exatamente aqui. Alguns podem preferir esperar por mais confirmações, ok? Então, temos a nossa zona de demanda.
mas a estrutura interna ainda está numa tendência de baixa. Se nós quisermos mais confirmações, podemos esperar que a estrutura interna entre numa tendência de alta. E quando é que ele entra numa tendência de alta? No momento em que ele quebra este swing high, o internal high nesse caso. O internal high, porque estamos aqui a olhar para a estrutura interna. No momento em que ele quebra esta estrutura interna, isto seria o nosso change of character. Então, poderíamos voltar ao gráfico de 5 minutos, ok? Para procurar a nossa entrada. Então, marcamos aqui a nossa ferramenta Premium and Discount e no gráfico de 5 minutos o que é que nós estamos à espera? Estamos à espera de ver que o mercado volte à nossa zona, ok? E aqui neste ponto, como ele deste ponto causou um break of structure, teremos uma zona de demanda do gráfico de 15 minutos. Então era só esperar que o mercado no gráfico de 5 minutos voltasse a esta nossa zona de demanda que ele criou no gráfico de 15 minutos, ok? E se forem a notar, no gráfico de 5 minutos também ele estava aqui a criar uma mini estrutura também de baixa, ok? Então poderíamos ter algumas operações de venda até a nossa zona de demanda. Então normalmente podemos marcar, se quisermos, novamente a ferramenta Premium and Discount e esperar que também que o gráfico de 5 minutos entre numa tendência de alta. Então temos aqui a ferramenta Premium and Discount, é só esperar por um change of character aqui neste ponto, ok? Se quisermos também podemos ir a um gráfico de 1 minuto para podermos fazer aí as nossas entradas. Então teremos aqui a nossa zona de demanda do gráfico de 5 minutos, então era só esperar que o mercado voltasse. Ele quebrou, teve aqui um change of character, só esperar que o mercado voltasse a essa nossa zona de demanda para podermos comprar. E onde é que nós vamos sair? Se nós entrarmos aqui neste ponto, eu disse no vídeo anterior, quando nós compramos de uma zona de demanda, normalmente o stop loss colocamos abaixo da nossa zona de demanda e a nossa saída onde é que será? Se nós estamos numa tendência de alta no gráfico de 1 hora, e este é o swing low, este é o swing high, ok? Os swing highs tendem a ser fracos, ok? Numa tendência de alta. Então eu vou sair neste swing high. No momento, então, notem que esta zona que nós tivemos no gráfico de 15 minutos, ok? É normal que o mercado chegasse a este ponto, que o mercado chegasse nessa zona, tivesse uma pequena reação, continuar a subir, ok? Então aqui terá uma pequena reação, por quê? Porque ele já reagiu de uma zona de demanda do tempo gráfico maior, ok? Então isto é apenas uma zona, ok? De uma estrutura interna. Então as zonas que nós temos do swing high, ok? Aliás, as zonas que nós temos da estrutura swing tendem a ser mais fortes que as zonas que nós vamos encontrar nesta estrutura interna. Então ele pode sim ter uma pequena reação aqui, mas o objetivo sempre será respeitar mais a estrutura swing, ok? Então ele pode ter uma pequena reação aqui e nesta pequena reação, no momento em que ele volta a subir, nós podemos mover o nosso stop loss. Ao invés de estarmos aqui ainda a arriscar, podemos mover o nosso stop loss até este ponto. Criou uma zona de demanda, poderíamos ter uma zona de demanda aqui neste ponto. Então temos uma outra zona aqui neste ponto, ok? De oferta. Ele poderia ainda, antes de quebrar, poderia voltar a este ponto, ok? A esta zona de demanda e daqui desta zona de demanda continuar a subir. Então na próxima aula nós vamos olhar para alguns exemplos no gráfico, ok?